falando de Jesus, cantando, conversando do Senhor, enfim. Antes de eu entrar no passo de número 97, que é o nosso passo com Cristo hoje, eu quero ler 3 versículos que me veio ao coração da epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13 a seguir. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Você está entendendo? Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas. Na sua tradução aí pode discernir, né? Todas as coisas. Mas ele próprio não pode ser avaliado por ninguém, por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós, e aí os espirituais, temos a mente de Cristo. Amém? Eu estou lendo esse texto porque de tudo que tenho ensinado, e como nós temos trabalhado no sentido de desmistificar, desteologizar, né? E nós já saímos do sistema faz tempo. Há quem ainda apresente a Casa dos Amigos como a Igreja Amigos de Jesus. Mas, na verdade, não é a Igreja Amigos de Jesus, né? São os amigos de Jesus. Baseado no que Jesus disse, que quem faz o que ele diz é seu amigo. Para Jesus, o amor, ele está na praticidade, ou na prática, da obediência aos seus princípios, aos seus mandamentos, à sua palavra, à sua doutrina, ao seu ensino. Ele diz que ninguém é amigo dele se não seguir os ensinamentos dele, se não seguir os seus mandamentos, se não seguir os seus princípios. É lógico que quando se fala de amigos de Jesus, todo mundo diz que é amigo de Jesus, principalmente todo mundo do mundo evangélico, né? Ou do mundo cristão. Cada cristão que nós encontrarmos aí, seja qual for a denominação em que ele se filiou para servir a Deus, nós vamos vê-los dizendo que são amigos de Jesus. Às vezes eu sou convidado para pregar em algumas igrejas, e quando eu chego lá, o pastor vai me apresentar e ele diz: olha, tem aqui um amigo de Jesus. E aí ele apresenta dessa forma, e logo em seguida ele olha para mim e diz assim: nós também somos amigos de Jesus. Ele se vê na necessidade de dar uma justificativa em que ele também é um amigo de Jesus. Mas muitas vezes, quase sempre, esse pastor não sabe por que a gente usa o slogan Amigos de Jesus. Você ouviu bem o que eu disse? Usamos o slogan. Nós não usamos uma placa. Amigos de Jesus não é uma placa denominacional. Irmão Adilson não fundou a Igreja Amigos de Jesus.
Não tem igreja, amigos de Jesus. Se tem, eu não desconheço. Entendeu? Se tem, não é essa aqui. Certo? Porque nós não temos um CNPJ. Nós não somos presidente. Eu não sou presidente de nenhuma entidade jurídica. Não faço parte de nenhuma entidade denominacional. Não quero fazer, não passa pela minha cabeça fazer isso, entendeu? Até porque todas as vezes que no princípio dos amigos, do encontro dos amigos de Jesus, a gente pensou em instituir uma instituição porque diziam alguns para mim, olha, é preciso ter por causa de A, de B, de C. E eu, cada vez que eu ia estudar um estatuto, a primeira coisa que me esbarrava é que o estatuto de qualquer denominação pede um presidente. De qualquer instituição, precisa ter um presidente. Né? E eu olhava o texto do Evangelho e Jesus dizia que não era para ser presidente de nada. Então eu digo, não dá. Eu não posso instituir essa coisa aí. E aí depois, em oração, tá, o Senhor me trouxe intuitivamente ao entendimento que o direito de culto é um direito individual. A nossa legislação, ela nos dá o direito de cultuar a qualquer divindade, ainda que a divindade não seja divina, né? Então, qualquer coisa, o sujeito quer adorar um pedaço de pau, tem que ser respeitado, ninguém pode, a Constituição brasileira dá esse direito, certo? Mas eu de direito, ou né, do direito civil brasileiro, entendo pouquinho, bem pouquinho, só para respeitar mesmo. E muita coisa eu preciso de um advogado para me orientar. E uma vez conversando com um amigo, advogado, ele me deu uma aula dos direitos civis, de onde surgiu, como foi vindo e como atua, e qual é o nosso direito em vigor hoje na nossa nação. Então ele disse, olha, você recebeu intuitivamente, mas você está completamente certo, totalmente, plenamente certo no que você entendeu. Ninguém pode impedir você de ter uma casa aberta com pessoas para ouvir a palavra de Deus, para estudar o Evangelho, entende? E ele então me assegurou que eu podia ficar tranquilo, que a Constituição brasileira me assegura o direito e assegura a todos nós que estamos aqui o direito de nos reunirmos, entende? Ainda que não tendo instituído uma instituição religiosa. Irmão Deus, por que estás falando isso à noite, hoje à noite? Afinal de contas, não é que existe muita confusão. Alguns ainda não entenderam que aqui não é uma instituição religiosa. Aqui é uma escola do Evangelho. Por isso mesmo, irmão Deus sempre disse que vocês são livres. Não temos um estatuto que rege a conduta ou as decisões de vocês. Vocês são livres. Entende? Por isso que alguns estranham, o irmão Adilson parece que deixa tudo sem rédea. Mas eu não botei rédea em ninguém mesmo. Eu não trato vocês como gado. Não. Eu trato vocês como meus irmãos em Cristo. Nunca me achei superior a ninguém aqui. Pelo contrário, eu sempre me coloquei aqui como vosso irmão e sempre disse que no exercício do dom ministerial, e eu não sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa que tenho discernimento, tenho a mente de Cristo e sei discernir que Deus me deu um dom espiritual. Você entende? Eu tenho consciência que Deus me deu dons do Espírito Santo. E por essa consciência, eu sempre, quando fui chamado de pastor, nunca nenhum de vocês vai poder dizer, o irmão Adilson chegou para mim e disse que era para chamar ele de pastor. O irmão Adilson se apresentou como pastor. Não, não. Eu sempre falei, olha, o fulano me chamou de pastor, o Beltrano disse que eu sou pastor, o Ciclano disse que eu sou pastor. Mas eu, em meu coração, eu sou só irmão de vocês. E eu pedi aqui até uma ou duas vezes, olha,
deixa eu ser irmão, deixa, porque pastor quando tropeça, todo mundo cai de pedrada em cima, né? Pastor tropeçou, parece que o pastor não pode errar. Pastor tropeçou, ganha pedrada, entendeu? Então, deixa eu ser irmão, irmão todo mundo ajuda. Ó, pastor, o irmãozinho lá caiu, vamos ajudar ele, vamos levantar ele. Então, se eu for irmão, eu sinto esse amor também de compreensão, de entendimento, né? Porque não me julgo incapaz de errar, não me julgo incapaz de tropeçar, pelo contrário, eu tenho de novo o discernimento, o entendimento de que sou igualzinho você e que como você pode tropeçar, como você pode falhar, eu também. E quando eu falhar, eu quero colher o fruto e o resultado de tudo que eu tenho distribuído para os que falharam. Entendeu? Porque nunca discriminei, nunca ofendi, machuquei quem tropeçou. Pelo contrário, estendi a minha mão, abracei, orei junto, aconselhei, ergui e não levei em conta qualquer coisa que no tropeço o indivíduo tenha dirigido a mim, porque às vezes o tropeço é com relação a gente mesmo, né? Tem quem tropeça e diz, esse Adilson não presta, esse Adilson é um caco, esse Adilson é aquilo. Tem, as pessoas, na sua queda, no seu desequilíbrio, as pessoas falam que não devem, né? Julgam, às vezes amaldiçoam, mas eu nunca considerei nenhuma dessas maldições, até porque a Escritura diz que a maldição sem causa não tem efeito. Entende? Se eu não sou aquilo, não tem efeito sobre mim. E já amadureci bastante para suportar a crítica, o descaso, a rejeição e todas essas coisas aí. Eu, como diz Paulo, já aprendi a estar contente. Entende? Para mim, entende? Se aproximou de mim, eu abraço. Se me chutou, eu me afasto. Eu respeito as reações das pessoas. Você entende? Então eu queria deixar claro aqui que você não espere do irmão Adilson, nem do convívio nesta casa, uma ação ou uma reação diante das coisas, como se espera de uma congregação denominacional instituída dentro do sistema religioso atual. Nós não somos uma nova religião. Nós não queremos ser. Não temos uma proposta de ser uma nova religião. Nós não queremos ser a igreja, ou a igrejinha, ou a igrejona, amigos de Jesus. Não. A nossa proposta é outra. A nossa proposta é ser uma congregação de amigos de Jesus. É diferente. Uma congregação, um ajuntamento de amigos de Jesus que se ajuntam para aprender juntos e para servirem uns aos outros em amor e para fazer do ajuntamento um ambiente gostoso de caridade, né? De paz, de amor, onde se pode praticar o evangelho, como já falei em outra reunião, onde nós podemos praticar o evangelho. Praticar o evangelho como? Repartindo dos nossos recursos, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, entende? Pacificando os nossos relacionamentos e treinando diariamente para a vida celestial. Esse é o trabalho nosso aqui, nada mais. Você entende? Então, porque alguns perguntam para mim assim, oh, Deus, por que tanta gente já passou por aqui e foram embora? Porque a grande maioria dos que já passaram por aqui, a sua expectativa era religiosa. A expectativa deles era uma troca de religião. Sair da Assembleia e ir para a Igreja Amigos de Jesus. Chegou aqui e não encontrou a Igreja Amigos de Jesus. Entendeu? Sair da Batista, eu vou sair da Batista. Para onde é que tu vai? Eu vou para a Igreja Amigos de Jesus. Chegou aqui,
percebeu que a Igreja Amigos de Jesus não existe. O que existe é a congregação dos amigos de Jesus. É diferente, é completamente diferente. Vocês estão conseguindo discernir? É preciso ter a mente de Cristo e ser espiritual para discernir ou para ter o entendimento, a sabedoria do que estou falando. Ai, irmãos, mas isso é tão simples. É simples para o espiritual. É difícil para o homem natural ou para o carnal. Qual a diferença do natural para o carnal? Porque o homem natural é aquele que não recebeu nenhum conhecimento de Deus. O carnal é aquele que, tendo recebido conhecimento de Deus, deixou a sua espiritualidade, negligenciou a sua evolução espiritual e voltou a ser como o natural. Então, o Paulo ele faz essas divisões aqui entre o espiritual, que é o que está evoluindo todos os dias no Senhor. Todos os dias sabe mais, cresce mais, conhece mais, se aproxima mais, recebe mais de Deus. Todos os dias. É um homem que ele vai brilhar como as estrelas no céu. Uma mulher que vai brilhar como as estrelas no céu. Porque é justo. E vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai ser como o sol. É só ler o livro de Daniel que Deus lá já disse para Daniel que isso aconteceria com aqueles que estão em constante evolução e crescimento na presença do Senhor. Esse é o espiritual. O natural, como eu já disse, ele não sabe nada de Deus, ele precisa ser evangelizado, ele precisa ser orientado, ele precisa ser ensinado, chamado. É preciso convidá-lo a vir participar da vida espiritual. E então, em um dado momento, quando a luz do evangelho penetra nele, ele é gerado de novo, uma nova criatura surge, ele nasce de novo e passa a ser espiritual. No processo, qualquer um de nós, não importa o estágio da nossa evolução espiritual, qualquer um de nós que por qualquer motivo, por distração, por desejos, por vontades, por ambição, por qualquer motivo, nós estagnarmos a nossa evolução espiritual e então nos voltarmos para a matéria, para a vida aqui de baixo, entendeu? Aí surge um homem carnal. É aquele que deixa as coisas do espírito porque ficou ambicioso da matéria, desejoso da matéria, porque começou a gostar das coisas aqui de baixo. Então ele se desliga das coisas que são de cima, das coisas que vêm do alto. E é nesse sentido que Paulo chama de carnal, que nada mais é que um homem materialista, um homem meia. Você entende? Então eu estou dando essa explicação para que os irmãos também saibam explicar para as pessoas com quem os irmãos conversar. E quando convidar alguém para vir nesta casa, não convide para vir na igreja Amigos de Jesus, porque ela não existe. Você entende? Quando você convidar para vir nessa casa, olha, eu estou me reunindo com um grupo de amigos, eu estou indo numa congregação, você vai saber o nome, como você quer falar aí, mas estou me reunindo com um grupo de amigos, numa casa, entende? Onde tratamos do evangelho, aprendemos evangelho, falamos evangelho, e você precisa ir lá conhecer. Você deve ir lá conhecer. Vem estar conosco, participa de uma reunião conosco. É assim que você deve falar. Mas nunca convide para vir na igreja Amigos de Jesus. Porque se esse sujeito até for fazer uma pesquisa, igreja Amigos de Jesus, ele não vai achar nada. Ele não vai achar nada. Não vai ter um CNPJ. Aí ele vai dizer, poxa, mas tu estás indo numa coisa lá que não existe. Entendeu? Não.
Não tem mesmo igreja registrada. O que tem é essa graça de querermos estarmos juntos, seguindo Jesus. Amém? Para isso é preciso ser espiritual. Posto que os seguidores de Jesus foram todos os que permaneceram, foram espirituais. Quando vamos tratar da vida apostólica, quando nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que eles eram espirituais, eles viam a vida a partir da lente espiritual, não da lente físico-material. Todo o ensino de Jesus visa nos transformar em pessoas espirituais. Não tem um só ensino de Jesus que visa nos transformar em materialista. Pelo contrário, o materialismo ele surge a partir de Calvino. Entende? Ele surge a partir de Calvino. Ele vai ser o pai do materialismo na igreja evangélica. Entende? Dele vai derivar tudo que nós conhecemos hoje como campanha, como busca material, como orações para isso, para aquilo, para aquele outro, dentro do nível material, onde deixa as congregações e igrejas, entende? Numa mornidão, num tratado de coisas materiais, envolvendo Deus dentro do plano físico-material, e esquecidos de melhorar a sua espiritualidade e frutificar no espírito, em amor, bondade, paz, mansidão, temperança, todo aquele fruto do espírito de Gálatas 5:22. Ora, se nós não frutificarmos no espírito, de que vale toda a nossa vida material? Se todo o mundo matéria 666 vai ser destruído. Está escrito. Tudo vai ser aniquilado. Então, o nosso negócio é buscar as coisas que são de cima. Lembram um outro texto de Paulo? Ele escreve, se já ressuscitastes com Cristo. Essa expressão, se já ressuscitastes, ressurreição, é se colocar em pé. Se já vos levantastes para caminhar com Cristo, se já estáis de pé para servir a Cristo, se já estáis na nova vida em que Cristo chamou vocês para viver, então pensem nas coisas que são lá de cima, aonde Cristo está assentado, entronizado, de onde ele reina, com as coisas que ele se envolve, e não nas coisas que são de baixo. Olha que coisa tremenda esse ensino do Paulo. Algo revelador, algo grandioso. Então, queridos, sejam espirituais. E se não forem, jamais vão entender o irmão Adilson. Porque o meu negócio é ser espiritual. O meu negócio é buscar a Deus, é viver para Deus. Eu não estou nem aí para isso aqui. Ontem, ainda conversando com um amigo, ele disse assim, mas Adilson, tu não acha que a gente tem que valorizar as coisas daqui? Eu digo, não, nós temos que usufruir das coisas daqui, pronto para ir embora. É usufruir de tudo que tem aqui com gratidão. Claro que eu sou agradecido pela água, pelo pão, pela roupa, pelo quarto onde durmo. Sou agradecido por tudo aqui. Eu sou um homem feliz aqui da terra. Talvez não tenha ninguém mais feliz do que eu na terra. Porque eu não sei se é possível ser mais feliz do que eu. É dentro dessa percepção que eu coloco a coisa. Eu sou um homem que vivo intensamente, plenamente, e que estou satisfeito com tudo. Principalmente em poder servir a Jesus aqui nos meus dias no terreno. Você entende? Mas nada me prende aqui, porque aprendi o desapego. Se o Senhor voltar hoje, eu não sou do tipo que vai orar, não, Senhor, espera um pouquinho. Se Ele quiser me levar, eu não sou daquele tipo, Senhor, acrescenta os meus dias. Não. Outro dia, respondendo a uma amiga, eu estava falando sobre o problema de pedir o acréscimo de dia.
Porque a oração perfeita é aquela oração em que a gente aprendeu com Jesus dentro do esquema da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. E quando eu digo assim, eu quero ficar uns diazinho mais, eu estou aniquilando a vontade de Deus. Ah, mas Deus responde. Claro que responde. Só que eu confio mais na vontade do meu Senhor do que na minha. Aqui está a mentalidade espiritual. Você está entendendo? Eu quero ficar um pouquinho mais. Mas Deus quer me levar agora. Qual é que eu escolho? Ele me dá o direito de escolher. E qual é que eu escolho? Ah, eu escolho ficar um pouquinho mais. É por tua conta e risco. Por exemplo, quando Ezequias recebeu a mensagem de Isaías, que os dias dele estavam findados e que ele deveria então ordenar a sua casa, botar o filho no lugar dele, deixar tudo organizado, porque ele ia morrer. O Isaías sai do quarto de Ezequias, o Ezequias vira para a parede e ele chora. Em lágrimas, ele pediu para o Senhor acrescentar os seus dias. Ele fez uma escolha, e como desejo é oração, e Deus supre os desejos do coração de seus servos, lá no pátio Deus falou com Isaías, disse, volta lá no quarto de Ezequias. O Isaías voltou lá do pátio, voltou no quarto de Ezequias, e disse, olha, o Senhor vai te acrescentar 15 anos. Foi rapidinho. Ele virou para a parede, orou, e Deus acrescentou 15 anos. Amados, Ezequias tinha uma história linda, intocável, impecável. Naqueles 15 anos seguintes, Ezequias maculou os seus passos. Ezequias fez coisa errada, mostrou os tesouros de Israel para o rei de Babilônia e maculou a sua história de rei impecável. E mais, nesses 15 anos lhe nasceu Manassés, o pior rei que Israel já teve. Você entende? A Escritura diz que Deus livra o justo antes que ele veja o mal. O Senhor livra o justo antes que ele veja o mal. O Senhor queria levar o Ezequias para tirar da história de Ezequias a mácula e o mal que estava por vir. Mas como ele não teve uma mente espiritual, não conseguiu discernir que a vontade de Deus para ele era superior à sua própria vontade. E fica aí então uma lição para todos nós. Vamos obedecer Jesus, porque só é amigo de Jesus quem faz o que ele manda. E dentre as muitas coisas que ele mandou, ele disse, quando vocês orar, vocês vão orar assim, Pai Nosso. E aí vai. Daí chega até o ponto, seja feita a tua vontade. Assim, aqui, que ela se execute no plano terreno, como ela é executada no plano espiritual, assim na terra como nos céus. Olha só, o mestre ensinou como nos livrar de muitos problemas. Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feito como tu queres e não como eu quero. E o próprio mestre que nos ensinou a orar assim, na hora de maior agonia da sua vida, ele vai ao Getsêmani e sofre uma pressão psicológica tão grande e uma carga de emoções como não ouvimos nenhum outro ser humano passar, ao ponto de seus poros abrirem e suar sangue. E dentro dessa agonia, ele, no meio da agonia, no meio da aflição, demonstra o seu desejo de homem como eu e você. E estabelece o vínculo da confiança, da fé, dizendo,
Pai, se possível, se tiver uma outra forma, se tem como encaixar um outro processo na minha vida, passa de mim este cálice sem que eu o beba, que eu não precise passar pelo que estou passando. Todavia, estabelece-se o vínculo da confiança, da fé, do entendimento, da coerência do aprendiz, da coerência do mestre. Seja feita a tua vontade. Olha, está doendo, não está fácil, estou sofrendo, chego às vias de não entender, como homem. É muito angustiante, é carga demais para mim, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Eu, antes de entrar no passo 97, deixo essas palavras que vêm dos discernimentos revelados por Paulo no capítulo 2 de 1 Coríntios, a partir do versículo 13. Deixo essa palavra. Sejam espirituais. Desenvolvo-a dentro da coerência da vontade de Deus, que o homem espiritual não foge da luta, não corre dos problemas, não deseja o céu para se livrar das questões terrenas, mas tem a sua fixação no céu por causa da compreensão, do entendimento de que está mais próximo a Deus, fora da matéria, é melhor do que viver na matéria. De sorte que deixo aqui essa mensagem. Ao sermos espiritual, vivemos a vida intensamente, com discernimento, com sabedoria, com entendimento, com equilíbrio, em amor, em todas as instâncias da vida. Contudo, não somos apegados a nada desta vida. Estamos livres para subir em todo o tempo que o Senhor chamar. Essa é a base da vida cristã dentro daquilo que chamamos de ser espiritual. Qualquer coisa que nos apegue aqui nos desvincula do espiritual. Qualquer coisa que faça nós desejar uma pitadinha a mais do terreno, só revela a nossa carnalidade. Qualquer coisa que faça nós ter medo de estar com Deus, é diabo. Você entende? Você já aprendeu o que é diabo. Dúvida, discórdia, dissensão, egoísmo, materialismo, tudo é diabo. Qualquer coisa que nos vincule à matéria, ao 666, e nos desvincule do 777, a vida espiritual em plenitude, isso aí nos torna carnais. Então, eu rogo a cada um de vocês, porque se tem uma coisa que os ministros de Deus têm, é um desejo de ver cada irmão, cada irmã evoluído, maduros no espírito, vivendo a espiritualidade em plenitude. Porque sabe aquele que é espiritual, que o sapecado, que é aquele que é como um bolo que não foi virado, a figura de Efraim no Antigo Testamento, que assou só de um lado, que radicaliza as coisas, mas que é todo torto na outra conotação da sua vida. Entendeu? Porque tem gente tão exigente com o outro e tão relaxado consigo mesmo. Tem gente que cobra tanto das outras pessoas, não cobra nada de si mesmo. Tem gente que aponta tanto o dedo, fala de todo mundo, num tom crítico, acusatório, e não faz o exame de si mesmo, julgando a si mesmo. Como consequência, são cristãos que, como Efraim, tribo de Israel,
O Senhor falou que assou de um lado só, como um bolo que não foi virado no forno. Então são sapecados de um lado e cru de outro. Aí vem a mornidão, aí vem a carnalidade na vida do cristão. Estou falando essas coisas sem nenhum planejamento, entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta noite, pela palavra do Eterno, pela palavra de Cristo, que é Espírito e vida, para nos preparar para uma vida de sinceridade, aquela vida sem máscara. Uma vida na verdade, que é a vida fora da mentira. E não da mentira explícita, aonde se fala alguma coisa para esconder toda a verdade, mas a mentira que muitas vezes está implícita no nosso viver, quando fingimos coisas, fingimos que somos o que não somos, na hipocrisia dos fariseus. A mentira que surge na capa que muitos usam para o externo, quando na interioridade de seu ser estão totalmente ruins, como disse Jesus, como sepulcros caiados, pintadinhos por fora, tem uma amostragem, e por dentro tão ruim, tão podre. A mentira que surge da paz do Senhor quando o indivíduo não tem paz. Quando o indivíduo não pode falar como Jesus, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Tem irmão que não pode falar assim. Então ele vai logo no chavão do evangelique. A paz do Senhor, irmão, sem nenhuma paz no coração. Que mentira. Que vida de fingimento. Que vida triste. Que vida horrível. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. A mentira dos abraços, dado com nojo. Dos apertos de mão, onde não há vínculo nenhum. Não se transfere energia nenhuma. A mentira do bloqueio que temos para com o outro, ainda que sorrindo para ele. Entendeu? O espírito da mentira, que é o espírito do anticristo. E por que o espírito da mentira é o espírito do anticristo? Simples, porque Jesus é o espírito da verdade. Ora, se há um espírito de mentira em mim, então está presente o espírito do anticristo. Posto que dois espíritos antagônicos não podem habitar a mesma pessoa. Como escreve Tiago na sua carta, que diz, irmãos, de uma mesma fonte não pode brotar água doce e água salgada. Não tem como. De uma fonte só jorra um tipo de água. A água límpida, boa, potável, ou água suja. Assim também não habita o espírito da verdade nos mundanos. Nos mundanos habita o espírito da mentira. E se o espírito da mentira está presente em alguns, então sabe-se que está ausente nestes alguns o espírito da verdade. E logo, se não há o espírito da verdade, não há o espírito cristão. Se não há o espírito cristão, não há o espírito de Cristo. Se não há o espírito de Cristo, que espírito nos habita? O espírito do anticristo. Posto que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Não há espaço aqui para fingimento. Não há espaço aqui desse caminho para mentira. Não há espaço para faz de conta, para ser mais ou menos. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a vida é a verdade. Se não há verdade, não há vida. Que vida é a vida do mentiroso? Que vida vive o mentiroso? Que vida vive o fingido? Que vida vive o falso? Que vida vive o hipócrita? Que vida é essa? Não é vida. Mas o homem da verdade, o filho da verdade, aquele que vive a sua própria verdade e que manifesta-se em verdade e que não finge o que ele é, até quando erra ele é verdadeiro.
Aqui está a salvação. Olha lá no templo, como passos passados nós olhamos e vimos o publicano no templo, expondo toda a verdade de si mesmo. Não sabia ele que tinha entrado pelo caminho da redenção. Porque o caminho da redenção é a verdade. Conhecereis a verdade. Poderíamos colocar assim: tenha consciência da verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus! Ter consciência da verdade é ter consciência das realidades em mim mesmo. Reconhecer minhas fraquezas, meus tropeços, minhas falhas. Entendeu? Isso é conhecer a verdade. E então me apresentar diante de Deus como aquele publicano. Tem misericórdia de mim, que sou pecador, que ando errado, que tropeço tanto, que faço tanta coisa que não devia fazer. O que Jesus disse dele? Este está saindo daqui justificado, santificado, perdoado, salvo, porque entrou pelo caminho da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Alargou a mentira, deixou o espírito do anticristo e abraçou o espírito do Cristo. Aleluia! Aqui está a salvação. Você entende? O resto é tudo baboseira de religião. A história vem aqui na frente, dobra o joelho, aceita Jesus. Já tem gente, irmão Deus, tu não convida ninguém para aceitar Jesus. Eu não convido. Eu estou todos os dias dizendo, vem andar na verdade. Vem praticar a palavra de Deus. Vem seguir o Evangelho. Viva o Evangelho. Vocês acham que o Evangelho é o quê? Um convite para o Evangelho é um convite para Cristo. Um convite para a verdade é um convite para Cristo. Cristo é a verdade. Oh, glória a Deus. Ah, mas se não tiver o chavão religioso, entendeu? De vir na frente, dobrar o joelho, alguém bota a mão na cabeça, ele vai embora continuando nas suas mentiras, mas aceitou Jesus, entre aspas, aceitou Jesus para a igreja, para a religião, para a denominação evangélica, mas não aceitou Jesus de verdade para o mundo metafísico, imaterial, celestial, o mundo cosmos de Deus. Porque para se ligar aos céus é preciso uma conectividade real, verdadeira, numa entrega total ao caminho, verdade e vida. Oh, glória a Deus! Aí há transformação, sem nunca ter vindo na frente. Você entende? O irmão, a irmã que ouvindo os ensinamentos do Cristo, apregoado por qualquer pessoa, o irmão, a irmã que colocar em prática os ensinamentos de Cristo, aceitou Cristo. Glória a Deus, Jesus fala isso. Ele disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Só. Ele nunca disse, quem de vocês aí me aceita como salvador pessoal da sua vida? Chavão teológico. Ele nunca fez isso. Ele ensinou a verdade, e quem abraçou a verdade, o aceitou. Ele ensinou os princípios de vida celestial, e quem abraçou e seguiu os princípios de vida celestial, o aceitou. O que me ama, guarda os meus mandamentos. Está aqui. Não é o que me ama, vai na frente de um púlpito, dobra o joelho, o pastor bota a mão na cabeça dele, e ele vai embora agora salvo. Não. O que me ama, guarda os meus mandamentos. Será amado de meu Pai, porque quem ama o Filho, ama o Pai. Aleluia! Quem tem o Filho, tem o Pai. Então será amado de meu Pai. E nós,
Viremos para ele. Quem? Nós. Todo o conjunto da obra. O Uno, o Criador, o Todo-Poderoso, com todo o conjunto de sua criação. A plenitude do divino. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Vamos morar em você. O Criador vem morar em nós quando nós aceitamos a verdade. Quando nos tornamos espirituais. Quando nos unimos a ele pela doutrina da verdade. Pela vida na verdade. Pela consciência da verdade. Oh, aleluia! Então somos um com ele. E um com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito da verdade, conforme ele diz em João capítulo 14, que o mundo não conhece. Agora vem a questão. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas que vós conheceis. Olha a diferença. O mundo não conhece o Espírito da verdade. O mundo é cheio de mentira, cheio de ilusão, cheio de distração, cheio de coisas que não faz sentido para a vida. E a maioria vive o mundo. O mundo sistema é todo mentiroso. É todo organizado para a mentira, para a distração, para o engano, para o engodo. O mundo não conhece a verdade, não conhece o Espírito da verdade. Mas vós quem? Que sois meus discípulos, que seguis a minha palavra, que ouvis os meus ensinamentos, que guardais os meus mandamentos, vós conheceis o Espírito da verdade. Sabe por quê? Porque ele mora em vocês, ele está dentro de vocês. Aleluia! E se ele mora em vocês, ele mesmo vos guia. É o Espírito da verdade que nos guia. O Espírito da verdade mora em nós, não vem de fora, não é uma profecia, não é uma revelação, não é um acender de coisa no monte, não é as bobajadas que nós escutamos por aí afora. Não, o que nos guia é o Espírito da verdade que deve morar em nós. E que só mora em nós se nós guardarmos o mandamento de Deus. Porque se não há guarda do mandamento, não tem habitação da verdade, pois a palavra de Deus é a verdade. Jesus diz, santifica-os, integra-os. Santificar, integra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha aí, o Espírito da verdade nada mais é do que o Espírito da palavra de Cristo, da doutrina de Cristo, nos guia. Por quê? Porque guardado e memorizado, estando nós conscientizados de todo o ensino dele, então já não conseguimos viver a mentira. Já não somos mais conduzidos pelas ilusões mundanas, mas somos guiados pela palavra da verdade que habita em nossos corações. Oh, que coisa maravilhosa, irmão. Recebe essa palavra. Deus tem os seus caminhos. Não vim aqui, estou longe do passo número 97. Mas Deus tem um propósito aqui nessa noite. Não viva na mentira, principalmente não minta para você mesmo, como fizeram alguns israelitas que presumiam em seus corações que eram povo de Deus, mas viviam na falsidade, na hipocrisia, no fingimento, nas mentiras dos seus próprios interesses. Você entende? Olha o que o Espírito Santo está conduzindo nós aqui nessa noite. Nos alertando. Você sabe, eu estou com urgência de acabar o ensino dos evangelhos. No próximo passo, o passo de número 98,
nós vamos entrar na última semana de Jesus na Terra. E eu tenho pressa de finalizar. E sabe por que eu tenho pressa de finalizar? Porque eu já estou estudando o Apocalipse. Preparando os estudos do Apocalipse para mostrar para vocês o quão pertinho nós estamos do nosso encontro com Jesus. Claro que você vai estudar o Apocalipse comigo de uma maneira que você nunca estudou em lugar nenhum. Pode se preparar para isso. Não tem teologia no meu estudo do Apocalipse. O que tem é revelação. Para os espirituais, que têm discernimento espiritual, para alguns eu vou ser chamado de doido. Entendeu? Vai ter aqueles que vão olhar para mim e dizer, isso está doido, ele está tirando coisa aí. Mas chamaram Jesus de doido também. Chamaram Daniel de doido. Chamaram Ezequiel de doido. Chamaram Isaías de doido. Paulo, então, chegaram a apedrejar ele, dar surra nele, porque achavam que ele estava doido. Ah, mas eu estou mesmo muito doido. Doido por ensinar a verdade, doido para passar a realidade para os irmãos e preparar a congregação dos amigos de Jesus para o encontro com Cristo, que está aí pertinho, pertinho. Todas as coisas estão se organizando, o mundo está se organizando. Não discuta por governo, não brigue por governo, porque os dois lados vão se unir. Direita e esquerda, tudo vai se unir para eleger um só, o anticristo. Que não tem nada a ver com chip também, já vou dizendo para você, ó, larga essa porcariada de chip, joga isso tudo na lata de lixo. Chip, irmão, já é ferro velho na tecnologia que temos. Você sabia? Como o código de barras, quando foi lançado, meu Deus, código de barras, entende? Meu, olha, o anticristo, a besta, faziam conta, muitos de vocês pegaram isso, né? Faziam conta de trás para frente, de frente para trás. Eu disse, mas se botar número desse jeito, sempre vai dar 666, é só botar um diminuindo o outro que vai dar, entendeu? Lembro do meu pai, que em toda a sua simplicidade, de um homem que não estudou muito, ainda que tinha muita cultura, mas não foi um homem diplomado, não foi um doutor, mas um homem inteligente e de muita sabedoria espiritual. Lembro, quando eu ainda novo, ele disse assim, filho, enquanto 66 estiver na porta da casa, na lata de leite ninho, enquanto 66 estiver na placa do teu carro, no teu computador, fica tranquilo. Porque o problema do 666 é quando ele foi inserido em ti. O pai tinha revelações que eu não alcançava. Mas que hoje, pelo estudo da palavra, é só seguir o número 666 dentro das escrituras, porque a maioria fica com... É igual dízimo, né? A maioria, tudo que sabe de dízimo é Malaquias 3:10. E acaba ali. Entendeu? Bloqueia ali. Malaquias 3:10. A Bíblia diz. Malaquias 3:10. Mas aí não estudou o capítulo 1, não estudou o capítulo 2. Você entende? Então não entende nada do que fala, porque pega isoladamente um texto e aplica. Porque aprendeu assim dentro da religião. Porque a religião é a fábrica da burrice. Ah, todos os religiosos aí me perdoem, tá? Mas eu não posso escapar do espírito da verdade. A religião é a fábrica da burrice. Porque para os líderes religiosos, quanto menos você entender, melhor. Quanto menos você estudar, melhor. Não é à toa que as igrejas têm em seu conjunto, em 95%, gente de classe baixa. Entendeu? De pobres que não tiveram oportunidade de estudar. Tanto que com o evento da bênção de poder ir para a escola e da ajuda que o governo deu nas últimas décadas para que se estudasse, o que aconteceu com a igreja evangélica? Muitos foram saindo, as pessoas foram estudando, foram saindo. Mas mesmo assim, até o dia de hoje,
bom para o pastor é o que faz assim. Verdade, é mesmo. Que não questiona, que não faz perguntas, que não confronta com educação a sua autoridade. Entendeu? Então, esse é bom. Por quê? Porque os que estudam, os que pesquisam, sabem como são taxados? Rebeldes. Rebeldes. Não, esse irmão aqui é um rebelde. O irmão só estava estudando. O irmão só fazia pergunta relevante, mas que ele não sabia responder e que para ele, então, aquele irmão é uma péssima ovelha. Aliás, ele nem diz que é ovelha, é um bode no meio do rebanho. E ele manda essas pessoas para fora. Vai cercando aqui e ali muitas vezes, porque neles não há o espírito da verdade. Eles muitas vezes não dizem, vai embora. Eles vão te manipulando de tal forma, cercando, falando mal nos bastidores, como é comum a todo o espírito da falsidade. Entendeu? Fazer um trabalho atrás nos bastidores, brecando o teu progresso dentro da instituição, e quando tu vê, tu tá triste, abandonado e arrasado. Em alguns casos, quando tu é paciente e ganha eles pelo teu equilíbrio, então eles têm que abrir o jogo e ser verdadeiro, ao menos contigo. Vai embora, porque aqui não serve para ti. Entendeu? Mas essa é a última instância, porque todas as outras primeiras eles vão aplicar. Você entende? Porque lá está o espírito da mentira. Não há o espírito da verdade. Ah, irmão, mas a gente canta, dá glória a Deus, aleluia, fala língua estranha. A gente tem unção do santo óleo de Israel. A gente tem o benzimento com o galinho, é arruda lá, com o galinho da oliveira verdadeira, entendeu? A gente tem fogueira do fogo pentecostal. Vocês têm o espírito da mentira, vosso pai é o diabo, vocês não conhecem a verdade, nunca se estribaram na verdade. Eu estou falando assim abertamente porque está sendo gravado lá, para muitos que estão lá ouvir também. Agora nós que estamos aqui precisamos cuidar, irmãos, para não perder o espírito da verdade. E não agir nos bastidores da vida um do outro com o espírito da mentira. Que em nós haja verdade, que em nós haja a pureza da verdade, que em nós haja a glória da verdade, que em nós haja a liberdade realizada pela verdade, que em nós haja a santificação que vem da verdade. Aleluia! Porque a verdade é Cristo, e Cristo é a nossa salvação. Glória a Deus! Se Cristo é a nossa salvação está em toda a verdade. Oh, bendito é o nome do Senhor! Glória a Deus! Diego, pode alterar o passo de número 97. Transforma a mensagem de hoje numa coletânea, um resumo de todo o Evangelho de Jesus, colocando esta mensagem como passo 97. Não vou entrar aqui no texto que está aqui, preciso ser sensível ao Espírito Santo. Aleluia! Deus quer salvar o seu povo. Você entendeu o que eu falei? Deus quer salvar o seu povo. O povo de Deus tem se tornado carnal. O povo de Deus está andando na mornidão. O povo de Deus está deixando o seu primeiro amor. O povo de Deus tem trilhado pelo caminho da mentira. Deus convoca o seu povo para o arrependimento. Aleluia! É hora de mudarmos de vida, irmãos. É hora de parar de brincar. É hora de parar de fazer de contas. É hora de chorar, é hora de orar, é hora de se preparar, porque o anticristo está vindo aí. E não pense que a igreja vai ser tirada antes, não. Eu vos afirmo pela palavra do Senhor, hoje, mais do que nunca, estou convicto do que vou falar para vocês. A igreja passará na grande tribulação. Ela vai ser purificada com fogo da provação.
Esse é o batismo de fogo que a igreja vai passar por ele. O batismo de fogo não é falar novas línguas, não. O batismo de fogo é a provação que purificará os crentes. É a ação do anticristo. É a hora de toda a verdade aparecer. É a hora de a palha, o joio, ser queimado. Como vai ser queimado? Na provação. A provação identificará quem é de Deus e quem não é de Deus. Você entende? Aqueles que não estão firmados na verdade vão tropeçar. Vão desistir, vão correr, vão fugir, vão entrar em desespero, vão adoecer. Vão aceitar o sinal da besta. Revelação para você nessa noite. A besta é todo homem, toda mulher que vive a mentira. É o homem da mentira, o filho do pecado, do erro. A besta é a condição nécia do indivíduo que não confia em Deus, que não crê em Deus. Está revelado desde o livro dos Salmos, quando o salmista disse o nécio no seu coração, não há Deus. Estará na sua testa, não aqui pintadinho, tatuado, ou você acha que vai ter um governo mundial que vai conseguir botar uma tatuagem na testa de todo ser humano? Não. Dentro, no pacto interno, na aceitação da proposta, no admitir da coisa, na testa. Ou na sua mão direita, a mão do pacto, a mão do acordo, a mão da aceitação. Olha só, tem gente preocupada com chip, mas já está escrito muito tempo atrás. O sábio Salomão escreveu: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É aqui que tu forma a vida que tu quer levar. É aqui que eu formo a vida que eu quero levar. É aqui que planejamos tudo. Não tem um gesto, uma ação, uma palavra, um olhar, uma atitude, um comportamento, nada que não parta antes aqui de dentro, que não tenha uma maquinação, um projeto, um trabalho mental realizado, crivado ou não pela consciência. Porque a maioria age inconscientemente, porque já cauterizou a própria consciência, não dando mais ouvido ao Espírito da verdade que está na consciência, que foi resistido, até que parou de contender com o homem. Como nos dias antediluvianos, em que Deus falou: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Contenda, você sabe que é discutir, insistir com o homem. Ele disse: o meu Espírito não vai ficar o tempo todo discutindo com o homem. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Olha só, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos, até que veio o dilúvio e os destruiu a todos. Não tem pecado no comer, não tem pecado no beber, não tem pecado no casar, mas tem muita distração quando eu largo as coisas de Deus para beber, comer, folgar. Você entende? Me envolver com a matéria, aniquilando o projeto divino de comunhão com Ele. Se envolveram com tantas coisas na terra que se esqueceram da conectividade com o céu. E quando veio o dilúvio, os pegou a todos de surpresa. Porque não tinham vigiado e pararam de orar.
É isso que Jesus está ensinando. Então ele diz, olha, quando estiver perto do Filho do Homem voltar, será semelhante àqueles dias. Será semelhante. E lá o Espírito parou de contender. Fez silêncio. Ora, nós estamos vivendo em dias semelhantes. Se aproxima a vinda do Senhor. E muitos, o Espírito Santo não fala mais com eles. Muitos não têm mais freio no que fazem. Muitos estão vivendo uma vida de distração, de divertimento, de materialismo. Muitos estão comendo, bebendo, folgando, casando e se dando em casamento. Casam hoje, desmancha o casamento amanhã, casa de novo. Já estão até casando com a proposta da possibilidade de descasar. E o Espírito Santo já não fala mais porque eles não escutam mais. São várias as pessoas que dizem para mim, eu não sei, o Espírito Santo não fala comigo. Será por quê? Por que o Espírito Santo não está falando? Ele está falando hoje à noite. A voz é minha, os lábios são meus, mas a inspiração é do Santo Espírito. É o Espírito de Cristo, é o Espírito da verdade, que não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a arrepender-se. Oh, glória a Deus! Você entende, amado? Há um processo, um trabalho. Deus, o Paulo escreveu, e ele disse que é necessário que o juízo de Deus comece primeiro pela casa de Deus. O que é a casa de Deus? O que é a casa de Deus? Você já parou a pensar? É esta casa? Não? Que casa é essa? Nós. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E aí diz, é necessário que o julgamento comece antes dele julgar a terra e o Cristo destruir o anticristo, antes ele vai julgar a sua casa. Ah, irmãos, que coisa séria nós estamos tendo nessa noite aqui. Antes do juízo para o mundo, haverá um juízo para a casa de Deus. Deus vai começar a julgar cada um de nós. Ele vai julgar a cada um do seu povo. Cada um individualmente. Cada um prestará conta diante do Senhor. E ele já começa. Ele está falando conosco. E ele está orientando a cada um de nós. Sabia? Você não vai poder salvar ela. Ela não vai poder salvar você. Cláudio, tu não vai poder salvar a Dai. Nem o teu filho. E nenhum deles vai poder salvar você. Eu amo meus filhos, mas eu não posso salvar nenhum deles. E por mais que eles me queiram bem, eles não podem me salvar. Cada um prestará conta de si mesmo diante do Senhor. E o processo inicia-se aqui, entre o que escolhe a verdade e o que escolhe a mentira. O que aceita o espírito da verdade e o que aceita o espírito da mentira. O que tem Cristo e o que tem anticristo. O que busca as coisas que são de cima e o que busca as coisas que são de baixo. Os que obedecem a Jesus e os que desobedecem a Jesus. Veja como tudo é dual. Caminho estreito, o caminho da verdade. Caminho largo, o caminho da mentira.
caminho do bem, o caminho da verdade, caminho da maledicência, da maldade, da hipocrisia, das discórdias, das brigas, das confusões, das discussões tolas, caminho da mentira, caminho da luz, caminho da verdade. Glória a Deus. Caminho das trevas, das coisas ocultas, do que se esconde, das coisas que são encobertas, das coisas que não queremos revelar, das coisas que não trazemos para fora. Caminho da mentira. Ah, meu Deus. Caminho da sabedoria, caminho da verdade. Buscando a sabedoria, se conduzindo com sabedoria, sabendo como agir, sabendo como falar, sabendo como se comportar, sabendo qual a decisão mais acertada, o caminho que traz o discernimento, a inteligência, o conhecimento, caminho da verdade, caminho da ignorância, dos atos que não se sabe onde vai dar, das coisas que não se sabe como vai acabar, caminho das trevas, caminho da ignorância, é o caminho da mentira. Ouça Deus nessa noite falar com você. Não olhe para o irmão Adilson. Não pense, é uma ideia do Adilson. Mas entenda, discirna, seja espiritual. Não tente me discernir, não tente me entender, mas entenda você mesmo a palavra de Deus para você. Oh, glória a Deus, porque Deus quer nos salvar. Mas para nos salvar é preciso haver a recepção nossa pela salvação de Deus. É preciso que cada um de nós reflita e diga: eu quero a verdade. Eu preciso de Cristo, eu quero esse caminho, eu vou ser sábio, eu aceito a palavra de Jesus Cristo, é a minha vida, eu me lavo nela, eu me alimento dela, eu bebo dela, o Evangelho veio a mim, o Evangelho é para mim, aleluia, aí tem salvação, glória a Deus, os que estiverem na verdade, estarão aptos a enfrentar qualquer tribulação. Você ouviu bem? Os que estiverem na verdade estarão aptos, prontos, preparados para enfrentar qualquer tribulação, mesmo que seja a grande tribulação. Aleluia! Sua confiança, sua coragem e sua fidelidade, o conjunto da fé, os capacitará a serem vencedores, e os tais andarão de branco com o Senhor na imatéria, quando todos forem revestidos da incorruptibilidade dos santos. Aleluia! E ressurgirem para a nova vida que Jesus tem preparado para todos aqueles que nele confiam, que nele põem fé. Oh, glória a Deus! Eu quero orar com você nessa noite. Irmão Adilson, não vais fazer convite? A mensagem toda foi um convite. Toda a mensagem foi um convite. Glória a Deus. Certo. Isso já é passado. O labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu
qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Dedilhe o violão, Charles. Olha para o lado. Pergunta para a pessoinha que está perto de você. Você prestou atenção no que o Espírito Santo falou conosco? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui tem um lembretezinho para os irmãos que puderem ajudar com alimentos. Pegar ali os papeizinhos que ficam ali atrás. Aleluia. Pai do céu, eu te dou graças pela tua palavra, pela tua verdade que vem como luz, abrindo os olhos do nosso entendimento, nos iluminando para a vida na verdade. Ah, como é maravilhoso ser despertado por ti, ser arrancado do sono, ser chamado por tua voz meiga e suave, a fim de se entregar inteiramente a ti. Te dou graças porque tu não esqueces de nós. Se fôssemos fazer uma confissão pública, Senhor, talvez não conseguíssemos enumerar as coisas que precisam ser mudadas em nós, que precisam ser transformadas, que precisam ser lapidadas. Mas a tua palavra vem e atinge todos os cantinhos da nossa alma e vai lá investigar as profundezas do nosso coração. A tua palavra, Senhor, chega até as divisões da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração. Oh, tu sondas o coração e esquadrinhas os rios. Tu mexe na nossa consciência e ilumina todo o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, porque tu demonstras as tuas misericórdias, falando conosco, chamando a nossa atenção, mexendo com os teus filhos e iluminando os nossos passos. Na luz da tua verdade, nós podemos enxergar aonde demos os passos errados. Oh, glória a Deus, e em meio às tuas misericórdias, Senhor, somos chamados ao arrependimento, à metanoia. Somos chamados à mudança de entendimento, à regeneração, à transformação. Aleluia! A tua palavra vem sobre nós, Senhor, e eu recebo a tua palavra de todo o meu coração. Aleluia! A tua palavra é poderosa, ela faz estremecer os montes e faz rebentar nascentes nos vales. A tua palavra, Senhor, é a criadora de todas as coisas. Aleluia! Certamente ela nos ajudará e nos dará vida nova a partir deste momento.
Benditos, abençoados, bem-aventurados, todos aqueles que, ouvindo a tua palavra, se entregam a ela, se submetem a ela, se deixam levar pela sua luz e se deixam conduzir pela tua verdade. Abençoado, feliz, muito feliz é aquele que abre o seu coração para a voz do Espírito Santo. Pai Santo, recebe o desejo, a oração de cada irmão e irmã aqui nesta noite, Senhor, segundo a tua graça e a tua bondade. Oro ainda pelo Anthony, o menininho que precisa do teu socorro, que precisa, Senhor, da tua ajuda, da manifestação do teu poder, da tua graça maravilhosa, para fazer com que o seu corpo, o seu organismo reaja aos medicamentos ou receba, Senhor, energia a partir de ti para aniquilar, Senhor, o que está de ruim no seu corpo, no seu organismo e produzir, aleluia, células novas, glóbulos novos, conforme a necessidade do filhinho que assim está dependendo da tua graça, e ele tem a cura pela graça, pelo poder do Senhor. Suplico em o nome de Jesus, rogo a tua graça, a tua proteção e ajuda para todos os teus filhos quando saírem desta casa. Rogo também por aqueles que, não podendo vir, estão nos assistindo, Senhor, através das redes sociais. Abençoa este meu irmão, minha irmã, que está lá no seu lar, Senhor, mas com o coração anelante por um toque da tua graça, por uma manifestação do teu Espírito, aleluia, pela cura, pela ação, pela regeneração, pela renovação das suas forças, pelo levantar, pelo teu poder, meu Pai, pela restauração da sua vida. Eu oro a ti em o nome de Jesus. Sejam abençoados todos os teus filhos, os filhos da verdade. Oh, glória a Deus, em o nome de Jesus.